Sejam bem-vindos ao ZincCast. Esse é o primeiro podcast da Zinc. Em homenagem ao mês das mulheres, a gente teve essa iniciativa de trazer um conteúdo para vocês diferente, muito além da moda e muito além da beleza. O tema desse podcast é Desafios da Mente Feminina. Eu estou hoje com 3 convidados. Antes de me apresentar, meu nome é John, né? Proprietário da Zinc Store, e vou apresentar agora meus convidados, né? A Fernanda, pode se apresentar, Fernanda? Me chamo Fernanda, sou modelo da Zinc, graças a Deus, e é uma honra estar aqui junto com vocês, compartilhando aqui esse podcast. Beleza, seja bem-vinda, Fernanda. Agora, uma pessoa que também faz parte do cotidiano da loja, está com a gente há bastante tempo, a Letícia. Olá a todos, eu sou Letícia Frota, atual Miss Brasil Mundo, Miss Mundo Américas, acabei de voltar do concurso do Miss Mundo e sou apaixonada por comunicação, por moda, por psicologia, pela mente humana. Tenho certeza que hoje vai ser um papo muito importante e especial. E se ela fosse continuar falando de todos os títulos dela, não tem mais tempo, não tem mais tempo, né? E a gente também está aqui com a participação mais especial do Eduardo. Eu sou Eduardo Vilar, psicanalista, hipnólogo clínico e atendo os desafios da mente, né, masculinas e femininas. Hoje a gente vai tratar aqui do universo feminino em homenagem ao mês, ao ano, à década, ao século da mulher, né? Perfeito. Obrigado. E o principal motivo desse podcast, né, por isso que a gente trouxe pessoas que representam a marca, a loja e o público em casa, às vezes, fica imaginando, né? Todo mundo tem seus desafios e a mulher que é bonita, que chama atenção, que é modelo, muitas pessoas imaginam que a vida dela pode não ter tantos desafios. Na verdade, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, tem até mais desafios do que o padrão, né? A gente poderia começar falando sobre isso, né? Vocês, meninas, já tiveram algum desafio pela beleza de vocês? Eu, sem dúvida, assim, no meu processo, eu comecei no meio da moda, eu tinha 15 anos de idade, então eu tô nesse meio há muitos anos e sempre busquei me destacar, mas tive desafios com o quê? A respeito do meu cabelo, por ele ser cacheado. Hoje em dia não tem tanto isso, mas no tempo que eu comecei, eu já tô com 30 anos, quando eu comecei foi muito difícil, porque as pessoas olhavam assim, cabelo cacheado não fica legal pra TV. Então sempre eu tava nesse impasse, assim, ficava me sentindo diminuída, inferiorizada. Então, com o tempo eu fui melhorando, amadurecendo e entendendo que já está em mim, eu não tenho que mudar, eu só tenho que melhorar a cada dia e não me sentir diminuída por conta disso. Então eu venho trabalhando constantemente esse processo. E é algo muito importante ser falado, porque a beleza é algo ali um pouco histórico das mulheres sempre terem algo, um padrão específico para ser seguido, perseguido sem fim. E a gente é muito tendencioso a encontrar os nossos defeitos, mas sem encontrar o que nós temos de diferente dentro da gente. Então eu passei muito por isso também na minha carreira, por estar na área do mundo Miss, no passado não gostar de mim, do meu corpo, de ter desafios com a autoestima, mas tive que encontrar dentro de mim quais eram os meus pontos fortes que me diferenciavam e fortalecer, por exemplo, a altura. Eu sou muito alta, eu sou muito magra. Eu comecei a olhar mulheres altas e magras que tiveram sucesso, que são lindas, que são maravilhosas, para me inspirar e para me valorizar. Porque enquanto eu olhar para um outro padrão que não é o meu padrão e me comparar com aquele padrão, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu tenho que encontrar qual é o meu diferencial, fortalecer ali na área da beleza e encontrar a nossa própria força. Nós mulheres temos que fazer isso. Ao invés de buscar algo que parece ser inalcançável dentro da sociedade, porque sempre vai ter algo que a gente não vai se sentir à vontade, sempre vai ter algo para melhorar. Então, realmente, a gente tem que ter um autocontrole muito grande para isso, para a gente não entrar numa corrida sem fim, sabe? Isso é muito importante para nós mulheres, sempre ressaltarmos dentro de nós. Não é uma corrida sem fim, em busca de uma beleza perfeita. E com isso, eu confesso que eu já me comparei muito com diversas mulheres. Por que eu não consigo ser dessa forma? O que eu posso fazer para chegar pelo menos no nível? Só que é aquele negócio. Você
nunca vai ser igual a outra pessoa. Sua genética é totalmente diferente. A sua história, né? tudo. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher segura, mas eu tive que batalhar muito, eu sofri bastante para poder chegar onde eu cheguei. Eduardo, a gente está com 2 mulheres aqui, bastante terapeutizadas, né? Eu posso dizer. Perfeito. Realmente. Namastê. E são os desafios da vida que fazem a gente buscar a terapia, né? Se terapeutizar e cuidar de si próprio, né? Eu sempre falo, em todo lugar que eu vou, normalmente eu inicio com essa frase. Se a mente falasse a verdade, ela tinha que ter outro nome. A mente mente. A sua mente para você, a delas mente para elas, a do John mente para ele, a minha mente para mim. Vocês viram o que as meninas falaram? Que a mente delas, comparava com isso, perfeição. Quem é perfeito? Deus. Aí aqui entre nós, ninguém. Né? E aí nós precisamos olhar para as nossas potencialidades, como você bem falou, aquilo que eu tenho de bom, e me inspirar. Ver pessoas que dentro da minha potencialidade se destacaram. E aí eu me destaco também. E estar atento para essas comparações da nossa mente. Tem uma gordurinha aqui, não sei como, não sei o quê. 10 gramas aqui de bacon. Comi um doce, engordei 1 grama. E algo que está muito em voga hoje, né, graças a Deus, que é a sororidade, né, que é essa empatia entre as mulheres, né, entre todas elas. Né? Então, quando você enxergar uma mulher que está se destacando, aplauda essa mulher. Como eu vi uma vez no concurso de Miss, né, a coroa de uma estava torta, a outra foi lá e ajeitou. Né? Então, não tem disputa. O sol nasce para todos nós. Né? Assim como a Zinc tem uma história, né, e que cresceu e hoje faz parte da nossa cidade, assim como o John, né, é um empresário de sucesso, né, e cresce cada dia mais. Todos nós que mantivermos constância, confiança e autoestima, a gente chega, a gente alcança. Eu queria, inclusive, aproveitar e o termo sororidade é um termo do mundo feminino, né? É bem específico. E eu acredito que tem gente que possa ainda não conhecer, né? Tu podia falar mais pra gente do que representa o termo sororidade? A sororidade é uma empatia de uma mulher para com outra ou outras mulheres, né? É você ter um olhar mais acolhedor. Por exemplo, né, uma mulher não se envolver com um homem que sabe que esse homem tem um compromisso com a outra mulher. Ela está tendo sororidade com aquela outra mulher, não permitindo que a traição aconteça. Não com ela. Né? Tipo assim, comigo isso não vai acontecer. Caso aconteça, que seja com outra pessoa. Mas aqui não. É como se fosse uma grande corrente feminina onde todas as mulheres se apoiam entre elas, né? Perfeito. E não julgam nenhuma das outras. Perfeito. Só que agora, vocês, meninas, vocês, no dia a dia de vocês estão encontrando a sororidade? Eu penso assim. Ou vocês continuam sendo julgadas? Eu particularmente prezo bastante por isso. Por quê? Porque o que a gente dá, a gente recebe. Perfeito. Então, automaticamente, eu, particularmente assim, o que eu posso fazer por outra para ajudar, para levantar a autoestima? Confesso que quando eu era mais imatura, mais nova, eu julgava, por que você não consegue ir para academia? Meu Deus, é tão fácil. Porque eu faço parte desse meio. Por que você não consegue? Mas a questão é, depois que eu amadureci, nem todo mundo está no mesmo processo que a gente, então o jeito é respeitar. Então, a partir daí eu entendi que, assim, se eu posso ajudar outra mulher, tanto que nas minhas redes sociais eu gosto de influenciar outras mulheres a se exercitar, mesmo com a sua, digamos assim, limitação, se arrumar. Por exemplo, hoje eu falei no meu Instagram, uma seguidora minha veio falar assim, eu não uso essas legs porque marca a minha pochete. O que eu fiz? Para elas entenderem que eu sou humana, sou ser humano, independente de eu estar treinando ou não. Eu falei bem assim, eu filmei. Olha aqui a minha aqui, ó. Filmando para ela ver. Vocês têm que parar com isso, vocês vão se limitar de usar uma leg por conta da pochete. Olha a minha. Gente, eu não sou perfeita. E é isso. Então, assim, hoje nas minhas redes sociais eu procuro impulsionar para que elas entendam que nem todo mundo é igual. Exatamente, isso é muito importante. Nós, mulheres, na nossa área que nós estivermos,
buscarmos sermos essa influência positiva, igual a Fernanda acabou de citar. Fazer a diferença exatamente na área que você puder. Ali na área da academia, onde muitas mulheres acham que estão lá, que são perfeitas, quando na verdade não são. Então, é realmente uma ilusão, apenas uma ilusão de ótica, de visualizar algo que é perfeito. Então, nós, mulheres, hoje em dia, esse termo de sororidade, na verdade, essa união é algo importante de ser alimentado, porque vai quebrando algo histórico do passado, onde as mulheres costumavam se maltratar entre si ao invés de se unir. Então, o que nós vemos hoje, sim, em muitos lugares encontramos sororidade. Em outra parte, em muitos lugares, nós infelizmente não encontramos sororidade. Mas eu acredito que é uma construção que nós mulheres, nós precisamos fazer por nós mesmas, para que isso tudo que ainda existe, né, ali de comparação, de rivalidade, vá se destruindo. Eu fico até feliz em dizer que, por exemplo, eu venho ali dos concursos de beleza, onde historicamente rivalidade, competição, existe bastante. Acabei de voltar de de rivalidade entre as candidatas, entre 112 candidatas. Lá então existia a sororidade. Existia a sororidade. E ali é algo muito legal, onde cada mulher entendeu a sua voz, a sua força, o seu diferencial, e não existiu isso de comparação. E é algo que nós mesmos, assim, misses e mulheres, já ficamos com o radar ligado de preciso tomar cuidado, porque alguma mulher pode tentar passar perto, alguma mulher pode tentar me prejudicar. Então, que legal é encontrar uma sociedade onde isso não existe, um meio onde isso não existe, principalmente onde é esperado que exista. Então, eu acredito que hoje em dia a gente tem que influenciar no lugar onde nós estivermos. Seja na área da academia, seja na área da psicologia, na área da moda, influenciar as mulheres ao nosso redor para que elas alimentem isso. Mas, infelizmente, a gente ainda encontra, né, mulheres que muitas vezes não apoiam outras, mas tudo isso muda a partir do momento que a mulher entende o seu diferencial, o seu potencial, e ela não vai precisar jamais tentar derrubar a outra para se sentir bem, se sentir valorizada. E falando em relação a isso, o Eduardo pode falar, sem dúvida, de como funciona a mente, porque tudo envolve a mente. Tudo tá aqui, né, Eduardo? Isso é muito incrível. O tempo todo no mundo tá aqui. É incrível, porque assim, quando você entende é o quê? É você procurar, não só pelo meio da ajuda, mas sim conseguir se encontrar. Por exemplo, eu tive uma batalha muito grande até os meus 30 anos, meu Deus, eu não sabia o que eu fazia. Ou eu julgava, ou eu me julgava. Ou tu se cuidava, ou eu cuidava, então assim... Então tu mudou semana passada, né? Para, Grace. Eu costumo falar, né, que existe uma seita que todos nós devemos fazer parte. A seita que dói menos. Né? Gente, genial, as nossas frases de fato. Que nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Eu sou perfeito na minha imperfeição. Né? Tenho 1,64 m. Diga-se a altura de tua cruz. Então, assim... É isso que eu faço, Eduardo. Sabe o que eu faço? Eu tenho a altura da Beyoncé. Aí eu fico muito satisfeita. É aquilo, né? Busca pessoas que ela que tem a tua altura, né, Fernanda? Sim, ela que tem a altura. Isso. E aí, nós precisamos ter também a consciência de que onde existe competitividade, existe inveja. Inveja é um dos sentimentos de mais baixa vibração em hertz que existe. Então, só existe uma competição que é saudável. Como é que eu posso me tornar a minha melhor versão? Perfeito. Eu comigo mesmo. Eu comigo. Como é que eu posso ser melhor do que ontem e como é que amanhã eu serei melhor do que hoje? E saindo dessas armadilhas da mente, né? De repente, vamos supor, eu sou uma mulher, aí eu olho para ela, ela foi Missy. Aí, se eu percebo isso, eu digo, ei, que é isso, Eduardo? Aqui dentro. Não é assim, pare com isso. Volte para o seu eixo. Ela é uma mulher, ela batalhou, ela estudou, ela chorou, ela sofreu. Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas dores e para as outras cores. Entendi. Né? Parece que o brilho foi tão fácil de conquistar, Foi simples. enquanto aqui é tão difícil. E nem tudo é sobre a gente. Eduardo, e falando em inveja, assim, assim, uma vez uma amiga minha me falou pra mim, assim, Fernanda, o mundo não gira em torno de você para você achar que todo mundo tem inveja de você. Então eu fiquei com isso na mente e fiquei me sentindo mal. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso dizer para ela, para que ela entenda que eu não estou querendo que o mundo gire em torno de mim? O que tu analisa em relação a isso? Perguntando assim, já tirando a minha dúvida. Porque eu nem soube como lidar com o que ela falou. Eu fiquei me sentindo meio... Nossa, será que realmente o mundo gira? Eu tô achando que o mundo gira em torno de mim. Primeiro ponto, o que é inveja?
A inveja é um atestado de autoincompetência. Se a pessoa inveja alguém, ela está dizendo para si que ela não tem condições de ser ou de ter aquilo que aquela pessoa tem. É completamente diferente da admiração, né? Eu posso ver o relógio do John, admirar o relógio e perguntar: de onde você comprou? Ah, eu estou querendo comprar um igual para mim. Isso é admiração. A inveja é eu querer o relógio do John. A inveja, ela é destrutiva por natureza. E não existe tal de inveja branca. Existem duas faixas vibracionais, a negativa e a positiva. Não existe neutralidade. Ou a gente está vibrando baixo ou a gente está vibrando alto. E a inveja é uma energia de baixa vibração. Realmente, né? Tem pessoas que pensam: levei uma topada, estão com inveja de mim. Estou com dor de cabeça, estão com inveja de mim. Não, alecrim dourado. Aí você entendeu, né? Nem tudo É sobre é você. sobre você, né? Agora, que a inveja existe, existe. E como é que a gente pode se blindar né? da inveja? Como é que a gente faz isso? Né? A oração é sempre muito bem-vinda. E eu chamo de E eu imagino, por exemplo, uma luz dourada sobre mim. Várias vezes ao dia, diversas vezes ao dia, eu imagino a luz dourada sobre mim. Então, quando eu estou iluminado pela luz dourada do Cristo, o meu padrão sobe. Se o meu padrão sobe, não tem padrão baixo que chegue. Porque é como uma grande muralha e alguém está aqui embaixo. Então, não vai subir, não vai alcançar. E quanto menos a gente der ibope para a inveja, né, e seguir adiante com a nossa vida, e também, se for possível, acolher aquela pessoa e dizer assim: você também é capaz. O que eu consegui é com base no esforço. A nossa maior conquista é termos constância. Quem tem constância chega em qualquer lugar do mundo que desejar chegar. E muitas vezes a pessoa que tem inveja, ela, como tu bem colocou aí, ela está dizendo que ela não consegue chegar aonde a Fernanda está, onde a Letícia está, onde outras pessoas estão. Mas o que separa ela, às vezes, do sucesso e tira ela daquele local onde ela está estacionada o resto da vida, na cabeça dela, por isso que tem inveja, porque ela tem certeza de que não vai sair, é o medo, né? E assim, todos nós temos medo. Todos nós, de alguma forma, somos influenciados pelo medo. O Eduardo, quando ele abriu aqui, ele falou que a mente, né? No nosso cotidiano, é superar os nossos medos. Um exemplo disso, eu acho que quando vocês começaram a aparecer no Instagram, a falar, a se expor, vocês tinham medo de serem julgadas, medo de estarem criticando o cabelo, medo de estarem criticando a pele, a fala, o tom da voz, e a gente fica preso na opinião do outro e a gente deixa de viver aquilo que a gente tem de maravilhoso para viver, né? Um exemplo aqui é o seguinte: a Letícia, em algum momento, uma pergunta agora, né? Teve medo da carreira que tu seguiu? Agora eu estava tendo uma linha de raciocínio enquanto você falava isso, e algo que me ajudou muito é quando você entende e tem respeito, tanto pela sua história quanto pela história do outro. Então, todas as vezes que o medo tentava bater na minha porta, porque nós somos humanos, nós temos as nossas próprias limitações. Então, vamos lá, medos que poderiam passar na minha cabeça e que passaram. Uau, no palco do MIS, eu vou conseguir me comunicar, eu vou conseguir falar inglês, eu vou conseguir. Eu aprendi inglês em 1 ano e meio. E assim, a tua fala lá nativa, né? Perfeito. Então, assim, mas eu sempre busquei estudar o que poderia me impulsionar ao invés de me paralisar. Porque eu sabia que eu tinha um tempo específico para me preparar e que eu poderia usar esse tempo para subir ou para descer, para me ajudar ou me prejudicar. Então, todas as vezes que esse sentimento de medo batia, inclusive na noite final, eu tô aqui com mulheres nativas, elas têm muita propriedade do que elas estão falando e eu tenho aqui o meu esforço aqui na minha costa. Então, é um respeito. Eu estou respeitando a minha história. Eu sei o quanto eu me esforcei para estar aqui. E então, eu tenho que honrar todo esse trabalho que eu tive. Toda essa dedicação, toda essa história. E aí, quando você respeita a sua história do outro, aí onde você consegue lidar também com o seu medo. Porque foi tanto esforço, tanta entrega para agora, um medo me paralisar, um medo me dominar,
e eu não entregar aquilo que eu me preparei para Mas eu vou te entregar. falar. Você tem quantos anos, Letícia? Eu tenho 20, 47? 20 anos de idade. Não, mas eu confesso que esse negócio de medo aí sempre me assombrou. Sim. Sempre me assombrou. Eu E é comecei muito nas redes, importante, né? A Sim. saber controlar isso. Né, eu comecei nas redes sociais em 2012. Eu não sabia falar direito. Nossa, Eu trocava. Começou no Orkut. Eu falava vrido. das antigas. Eu falava vrido, gente. Agora você é mulher, né, que passa por isso hoje em dia, preste atenção como a Fernanda Eu superou isso. comecei assim, ó. Eu falava vrido, eu falava tudo errado, mas eu fui lá e dei a cara a tapa. Riam de mim. Só que o que fez eu evoluir foi eu procurar a minha melhora. A minha melhora cada dia. Uma coisa Entendendo que você tá no Isso, caminho entendendo. certo. Não é à toa que eu abri um podcast, não, desculpa, um workshop para ensinar meninas, né, a serem mulheres, e entenderem que elas têm o valor e tudo depende muito do que você almeja. O que eu penso? Eu comecei assim. Eu comecei com muita vergonha, falando muito errado, mas nada que eu não consiga mudar, porque assim, como a gente estava falando, né, nem todo mundo é igual, mas você pode se evoluir, né, crescer e buscar melhora, conhecimento, entre outros. Hoje em dia eu posso dizer, eu consigo falar bem, me comunicar bem, não falar problema. E olha assim, eu sou muito grata a isso porque eu busquei. E olha que eu não vim de família boa, eu vim de uma família muito carente, muito humilde. E assim, onde a gente vive, né, por ser uma comunidade carente, a pessoa pensa, nossa, ela não vai ter muito conhecimento, ela não vai ter muitos meios para chegar no topo. Por diversas vezes má postura. Uma vez eu tava toda... Eu não tinha postura. Hoje em dia... Treinada com as experiências da vida. Com as experiências da vida. Então, assim, é todo um processo que faz parte passar, mesmo que doa, mas faz parte passar. Mas tudo isso também você sabia muito onde você queria chegar. Sim. Então, é algo que nós, mulheres, temos que ao ponto de nos paralisar. Sim. Você tinha um objetivo, então você sabia onde você queria chegar, você sabia que você tinha essa força dentro de você. E a partir do momento, todos os julgamentos que colocavam pra cima de você não eram maiores do que a tua força de vontade, para poder Sim. superar tudo isso. É interessante, porque a gente estava falando do medo, né? Medo, a gente estava falando do medo em si. Aí outro detalhe também, que a gente estava conversando aqui agora sobre gravidez, né? A minha mente sempre me sabotava ali, meu Deus, vai ter que chegar um momento que eu vou ter que... Porque assim, hoje em dia as pessoas não querem muito ter filho, mas eu sinto que eu preciso ter para eu me encontrar de uma vez por todas, porque eu ainda tenho assim um pouco de mentalidade daquela menina, sabe, de 15 anos, que tem aquele medo, porque a mamãe dizia, se tu tiver um filho, tu vai carregar teu filho para onde tu for. Hoje eu tô conseguindo trabalhar minha mente, futuramente ter um bebê. Porque querendo ou não, faz parte do processo. E lutando, né, com as crenças, né? É muito legal o doutor falar disso. Isso. E é interessante isso, né? A questão da escassez. Os medos, né? Eu falei de dois campos vibracionais, o negativo e o positivo. A escassez é uma vibração do negativo, né? Que às vezes a gente recebe dos nossos antepassados, por quê? Porque eles são maus? Não, porque eles passaram fome. Meus irmãos mais velhos passaram fome. Eu não passei porque eles trabalhavam e colocavam comida em casa. Então teve uma época na minha casa que teve um movimento de escassez. Graças a Deus, enquanto família, a gente conseguiu vencer isso, né? E cada um foi vencendo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: no mundo não existem fracassados, existem desistentes. Então, se você, que veio de uma família boa, mas de uma condição financeira e educacional que não te ajudava Sim. tanto, se você tivesse desistido, você não estaria aqui hoje trabalhando para a Zinc. Sim, né? e eu vou falar uma coisa. Sempre que eu passava, vou falar aqui, tá? Sempre que eu passava na frente da loja da Zinc, eu falava bem assim, futuramente eu vou trabalhar aí. Olha aí. Eu E pensava... olha a energia Lei da boa que atração. ela colocou. A Sim. força do pensamento, a lei da atração e Eduardo, antes de entrar no assunto da escassez, para finalizar o medo,
é uma coisa que participa da vida de todos, né? Sim. E É universal, né? eu tinha vários medos, né? Bem-vindo ao clube. E eu aprendi uma coisa, quando eu comecei a superar alguns traumas e alguns medos, que esses medos, eles estavam dentro de mim e cabia somente a mim vencer esses medos. Tinha medo, inclusive, de voar de avião, já desisti várias vezes de avião na porta do aeroporto. Hoje não está 100% tranquilo, mas é um medo controlado, porque o medo é algo que te mantém vivo também. E o único medo que eu ainda não superei recente, e eu vou fazer isso ainda, e a gente A já hipnose, a gente vai fazer hipnose. que é saltar de paraquedas, né? Nossa. Eu saltei, Saltou, a gente né? vai marcar de saltar junto. A gente já conversou besteira, tudo bem? Não, mas vale a pena. Vale a pena. Não que eu E tenha a gente pulado, precisa se mas, desafiar assim, como certeza. humano, né? Sim. John, você E sabe- assim, quando você consegue, você tem um obstáculo que você consegue superar e vencer aquele medo, seja de se expor, seja de falar, seja de entrar num avião, seja de dizer não para uma pessoa que você ama, que aí a gente pode estar entrando em outro tema, que é de relacionamento já, mas quando a gente começa a entender que a nossa vida está na nossa mão, no nosso controle, que a gente decide tudo dela, a gente começa a sentir prazer em superar esses desafios. Perfeito. Sabe do que o medo tem medo? Da ação. Perfeito. O medo tem medo da ação. E assim, de 90% a 95% dos nossos medos não se tornam realidade. Nossa. O John falou algo muito certo. O medo mantém a humanidade viva. Olha a cobra, olha a onça, olha o buraco, né? Olha a barata. Então, assim, esses alertas acionam o nosso medo. Só que o medo é uma energia que paralisa. E a vida não dá garantias. Tá com medo, aquela velha frase que todo mundo já ouviu. Tá com medo, vai com medo Vai com mesmo. medo. Porque uma hora você se encontra, uma hora as coisas se encaixam, uma hora você trabalha na loja que você sonhou trabalhar. Aí a gente já entra também na lei da atração, que é uma outra Perfeito. coisa que vence o medo, né? Às vezes você precisa ter para ser. Você precisa ter a postura. Eu tenho uma postura de modelo da Zinc para um dia ser a modelo da Zinc. Né? Vou entrar no carro, na concessionária, que eu não tenho dinheiro nem para pagar o Isso. IPVA do carro, mas eu vou entrar e fazer um test drive. Entra, faz um test drive, se imagina, porque o campo vibracional do pensamento, ele é poderosíssimo. Sim. Só que o campo vibracional da emoção, ele é muito maior. Perfeito. Cerca de 5.000 vezes mais potente do que o campo mental. Então é eu me sentir na minha BMW X6, abrindo o teto solar, né? Aham. Sou eu me sentir no Miss Mundo, né? Sou eu me sentir, quando eu me sinto, eu me empodero. E o poder, ele não tem relação com a arrogância. A arrogância tem relação com o medo. Quando eu sou arrogante, quando eu estou todo aqui, não me pergunta nada, não fala nada, é porque eu estou com medo. Se eu sou seguro, eu sou tranquilo, eu sou humilde, eu compartilho conhecimento. Sei que eu posso. Eu Não sou preciso- Miss. Não muda você Demonstrar. e nem o outro. É. Você Eu sou Miss, você quer ser Miss também? Olha, eu segui esses passos. Comigo deu certo. Eu acho que pode ser que dê certo Sim. com você também, né? Foi por isso que eu lancei o meu workshop para isso. Para elas se encontrarem. Porque agora, essas meninas estão... Eu tô saindo, 30, eu falei 31. Nossa. Tô saindo e tem outras meninas entrando. Sim. Então elas querem saber, elas têm a vontade de aprender tudo que envolve moda. Então assim, eu vou ensinar sobre passarela, postura, eu vou ensinar 3 tipos de passarela, tanto a de moda quanto a de Miss, para elas, eu falei bem assim, lá no meu grupo eu falei bem assim, olha, vocês têm que sentir isso, vocês têm que se sentir, se encontrar. Primeiro passo, né? Ponto, é isso. E assim, a Fernanda, né, momento jabá, O que é a isso? Fernanda outro dia divulgou nos stories dela que ela ia ministrar um curso para ensinar as meninas a desfilar na passarela. E assim, quando eu vi aquilo, tinha assim, poucos minutos que ela tinha postado, eu perguntei onde é que tu vai fazer. Aí a Fernanda falou, ainda não tem um local para fazer. Então pode fazer na Zinc, no dia de domingo, pode usar a estrutura, e se eu puder lhe ajudar a levar isso para mais pessoas, porque assim, a forma que eu enxergo o mundo é o seguinte, se eu puder de alguma forma te ajudar a ajudar outras pessoas,
isso pode multiplicar de uma forma gigantesca. Sem dúvida. E o bem, hoje em dia, ele está subvalorizado. E eu vou entrar num assunto agora, que acho que a gente até conversou aqui offline, né? Que é da Letícia. Quando a Letícia saiu a notícia que ela estava no Miss Mundo, quando ela ganhou o título de Beleza com Propósito, ela ficou entre as 5, né? A top 5. Não foi de Manaus, não foi do Brasil, não foi da América, foi do mundo, foi do planeta Terra, né? Das 5 terráqueas mais bonitas que estavam ali. E, para minha surpresa, né, até comentei com vocês aqui, ela foi reconhecida agora recente, né, na Câmara, né? Foi na Câmara dos Deputados ou dos Vereadores, né? Teve um reconhecimento político disso, mas eu não percebi um reconhecimento social. O que é o reconhecimento social? No nosso dia a dia, a gente ter uma pessoa que se posicionou tão longe, que fez essa jornada, que não começou... 20 anos. Não, tem 20 ou é 47 que eu tô gravando? Calma aí, né? Vamos... A maioridade de 47 e uma pessoa de 20 anos. Mas essa jornada não começou agora, ela já vem trilhando essa jornada há um bom tempo. Não paro desde os 14 anos. E assim, tem algum tempo que tu anda lá na ZIC já, né? Já tem alguns dias. Aí ela teve essa conquista. A gente aqui que está no meio, que vive nesse meio, a gente ficou muito feliz, né? Lisonjeado até, né? Um amazonense da casa. Chegou lá, uma mulher amazonense chegou lá. E, cara, o que me deixou chateado, revoltado, eu fiz uma reunião com as modelos da loja, inclusive, eu falei, cara, Te juro, ele fez isso. Não é possível que a Letícia conquistou isso e ninguém está comentando. O comentário que tem hoje na cidade é se o Big Brother hoje vai pro ar, quem é que vai pro paredão, quem é que topou, quem é que... Ou seja, a notícia boa parece que ela não gera, vamos falar de mídia social aí já, né? Não gera engajamento, não gera pertencimento, né? E como é que tu te sentiu com isso? A gente já teve essa conversa, mas eu vou te fazer essa pergunta novamente. A gente teve essa conversa, mas esse é um ótimo ponto para abordar de maneira geral na nossa vida, né? Então, desde que eu comecei na minha carreira, nós, independente da carreira, eu no caso no mundo Miss, a gente tem a tendência de esperar a valorização, de ser valorizado. E é claro que toda a trajetória que eu fiz é porque eu quero construir a minha história, o meu legado, eu quero deixar uma memória na cabeça das pessoas da minha cidade, de Manaus, do Amazonas, do mundo, e que eu levei com muito orgulho o nome do Amazonas. Cada momento que eu podia o nome do Amazonas. Então é muito incrível chegar aqui, encontrar e receber, né, qualquer tipo de carinho das pessoas aqui, que é a minha terra, o lugar que eu rodo o mundo, mas eu volto pra cá. Mas o que fez e faz toda a diferença na minha trajetória é justamente eu sei a minha história, eu respeito o que eu conquistei, não foi fácil, eu sei tudo que eu fiz, a minha família também sabe tudo que nós fizemos. Então, ainda que, poxa, poderia ter tido mais reconhecimento, mas isso não muda a minha história, não muda o que eu fiz e nem muda o que eu posso fazer daqui pra frente. Então, essa linha de raciocínio que eu alimento, sabe? Então, onde é que eu quero chegar, sabe? Então, assim, eu respeito muito a minha conquista e a gente, como ser humano, na nossa carreira, a gente não precisa esperar a valorização da sociedade, a valorização de jornais, a valorização de mídia, de site de fofoca. O que ela tá falando é que ela não espera biscoito de ninguém. E eu quero frisar esse grande ensinamento que ela está trazendo. Por que ela não espera um reconhecimento alheio? Porque tem um reconhecimento próprio. Perfeito. Quando aqui dentro eu me reconheço, porque só eu sei da minha jornada, a família sabe, mas de toda a jornada, de repente um gerente de hotel que foi grosso com você em algum lugar do mundo, sim, de 100% só você sabe. Sim. Quando eu me autovalorizo, quando eu me reconheço, quando eu reconheço meus valores, por isso que é bom nós sempre agimos com ética, de forma correta, para que a gente seja fã da gente. Não estou falando daquela coisa, sabe, de me achar soberbo. Não, mas cara, eu sou um cara legal, eu sou uma moça legal. Então, quando a gente se reconhece, a gente se liberta desse aplauso alheio que às vezes não vem. Então, parabéns. É um grande ensinamento
e que eu desejo que quem esteja escutando consiga captar a essência desse ensinamento que você passou, que tem relação com alto amor. Isso independente de qualquer área, né? Por isso, uma Sim. das primeiras frases que eu citei. Eu tô no mundo mídia, no caso, é um mundo que é assistido, muitas pessoas acompanham, é um mundo que está ali trazendo visibilidade. Mas pode ser em qualquer área, uma área de faculdade, medicina, uma área dentro de uma empresa, onde você faz tudo e espera a valorização do outro. Mas o primeiro passo é a gente construir isso dentro da gente. E automaticamente vem. Você vai ser valorizado no lugar certo. Aí vem aquele velho aprendizado. Uma das coisas que mudou muito a minha cabeça, que quando eu tinha limitações, era justamente isso. Você não vai colocar um peixe para voar, você não vai colocar um pássaro dentro do aquário. Perfeito. Então, isso me abriu muito a mente no passado. Justamente porque eu tentava me colocar em um lugar que não era meu. Minha família tentou me colocar em um lugar que não era meu. E eu era julgada por aquele posicionamento onde estavam tentando me colocar. Mas eu sabia que ele não era o meu lugar. Só que eu ainda tentava me colocar ali. Só que a partir do momento que eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Se eu quero voar, por que eu vou ficar no aquário? Perfeito. Sabe? Então, eu entendi quais as habilidades que eu precisava encontrar dentro de mim. Então, como humanos, entenda as habilidades especiais que você tem dentro de você, independentemente do outro, do que o outro diz para que você tem que ser. Então, isso mudou muito a minha linha de raciocínio, porque eu tentava construir algo que não era meu. Mas eu foquei, olhei, parei para buscar dentro de mim, encontrei o que eu tinha de bom, somente meu, para compartilhar com o mundo. E alimentei isso. E eu sei que não foi fácil, como você citou. Nós, como seres humanos, somente nós vamos entender as dores internas que nós passamos. Então, por isso que, ainda que um reconhecimento absurdo não venha, que o mundo não grite o nosso nome na nossa carreira, não liga para isso. Você está fazendo o seu propósito. Você está cumprindo a sua missão. Você está somando na vida de alguém de acordo com aquilo que você está fazendo. Então, essa é a maior vitória. Saber que eu posso, por exemplo, compartilhar minha história com alguma menina que sonha, segurar na mão dela e falar que você também consegue. Então, como meu irmão tem um beleza com propósito. Não importa se as pessoas não valorizam, mas assim, eu valorizo muito. Honestamente. E eu quero continuar, sabe, nessa missão. Ela falou em relação a dons, assim, porque eu penso assim, cada um tem seu dom. Por exemplo, a gente olha, ai meu Deus, o que a Letícia sabe fazer? Eu procurei buscar, assim, aprender de tudo um pouco. Hoje eu que faço minha maquiagem, hoje eu que faço meu cabelo, tudo assim eu procurei, porque a gente tem isso dentro da gente, um dom, a gente tem dons, e a gente pode aprimorá-los, lapidá-los, né? Para conquistar algo. Vamos supor, tô sem dinheiro, o que eu faço? Vou fazer uma maquiagem, cobro um tanto. Sei fazer uma produção, sei fazer um cabelo, vocês cobram um cabelo. Então, assim, a gente sempre tem um dom que a gente pode aprimorar e usar isso em benefício a gente. E o erro é quando você acha que você não tem, mas pois você tem. E os dons adquiridos. Sim. Né? Porque você falou, eu aprendi a me maquiar. Boa. Então você não tinha esse dom. Você falou que não tinha um inglês tão fluente. Então, assim, ela poderia sentar na calçadinha. E foi um super desafio. Sentar na calçadinha e dizer, eu não tenho inglês, eu não vou me meter a nesse mundo, eu não sou. Ao contrário disso, você disse, o que é que eu preciso? É de inglês que eu preciso? Sim. Então eu vou fazer um intensivão de 1 ano e meio. Nossa, eu vou até falar pra vocês, eu lembro que eu brinquei, eu cheguei a brincar, mas é aquilo, você tem que jogar energia positiva. Eu falei pro meu coordenador, amigo. Eu falei, amigo, eu falei pra ele, eu vou fazer o que ninguém fez. Na época eu tinha, 6 meses de preparação, eu vou aprender inglês em 6 meses. e algo dentro de mim, que louca. Mas assim, é isso, se desafia, sabe? Coloca na sua cabeça e não que você é capaz, não desiste. E quanto tempo tu levou pra aprender inglês? Porque eu estudei 1 ano e meio, desde que, né, eu não tinha oportunidade no passado de estudar inglês. Então ali a gente vê aquele inglês da escola, já tentei estudar antes, mas eu não tive essa oportunidade antes na minha vida. Então eu meio que tive que construir, tive que criar essa oportunidade pra mim. E a partir do momento que eu via que o mesmo mundo podia mudar a minha vida e me permitiria viver o meu propósito, exatamente isso. É de inglês que eu preciso? É isso. Aí é arregaçar as mangas, sair do papel de vítima. Sim. Porque é outra coisa que a nossa mente quer muito que a gente fique nela. A mente fica mentindo, olha, tadinho, isso acontece meu muito Deus. Não, eu não sou tadinho, você não é tadinho, nenhum de nós somos tadinhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas desse Criador, sabe? Então nós somos, assim, um manancial de potencialidades.
O que aquilo que eu quiser desenvolver, eu vou desenvolver. Se eu quiser me tornar maquiador, que eu não sei nada, né? Vou fazer um curso com ela, vou procurar e serei. Então, aquilo que te falta, busca. Só mantenha a constância, que você alcança. Pois é, isso aí é válido ressaltar, porque assim, a gente não nasce sabendo, mas a gente consegue construir. E eu chego todos os dias meninas no meu Instagram, no meu direct. Ele até se impressionou uma vez que eu respondo. Eu tenho essa paciência, sabe, de responder. Parece que é minha obrigação. Isso é algo muito honroso. Sim, e eu respondo, porque assim, eu vejo muitas reclamações. Eu não consigo fazer isso. Eu não, sabe, elas se limitam, ficam na casinha da vitimização e acabam se limitando de evoluir, de crescer. Então, assim, eu sempre enfatizo no meu Instagram, você consegue. Eu vou lá e ensino, eu dou vamos supor, vou dar um exemplo. Tem gente que não sabe mexer no Instagram, de jeito nenhum. Aí o que eu faço com a minha paciência? Eu vou lá, gravo a minha tela e, você vai fazer isso, isso, isso. Faz um tutorial de como faço usar o um Instagram. tutorial. Sim, as meninas me pedem, Fernanda, como que a gente faz esse olho, que é a maquiagem, né? Como a gente faz? Tá, eu vou tirar um dia específico para ensinar vocês. E eu sempre solto lá para elas, porque, tipo assim, parece que eu tenho esse dever. E tu tá Antigamente eu tinha mais, por eu ser bonita, tinha muito homem. Tinha muitos homens no meu Instagram. Aí eu mudei, depois que eu comecei comecei a namorar, né? Eu fiquei noiva, então assim, o meu nicho mudou. Então eu comecei a voltar pro meu foco real, que é o feminino. E somar na vida das mulheres. Nossa, o meu Instagram, ele é só mulher. Então assim, todos os dias eu recebo mensagem de mulher. Tanto elas falam de relacionamento, eu não sei me maquiar, eu não sei me arrumar. Então elas pedem dicas de mim, assim, Fernanda, o que tu acha que combina? Eu vou pra formatura, o que tu acha que combina? Elas perguntam de mim. Aí eu vou lá, pesquiso lá num aplicativo, acho que fica legal pra você isso aqui. Eu tenho essa, digamos assim... Missão. Eu sinto que... Eu vou falar uma coisa, eu dou graças a Deus, espero que Deus me dê saúde pra continuar fazendo, porque é minha paixão, eu gosto demais. Eu acho que quando a gente... os resultados dele, primeiro ele nos motiva e depois ele nos apaixona. Sim. E fica claro que assim, vocês são apaixonadas por aquilo que vocês fazem, pelo aquilo que vocês vivem, e vocês duas, principalmente, são duas pessoas que eu convivo lá nos bastidores da loja, né? E a Fernanda, falando primeiro da Fernanda, ela é exatamente do jeito que ela é aqui, ela é exatamente do jeito que ela é no Instagram. Então, assim, ela tem uma alegria, ela tem uma energia que é contagiante na loja. Então, assim, quando a Fernanda começou lá na loja, aí eu perguntei, quem é essa menina? Não, é a modelo que está fazendo falta agora, tá, não sei o quê. Por quê? Ela era diferente dos iguais, não tem? Diferente dos iguais. Ela falava com todo mundo, cumprimentava todo mundo, abordava as clientes, falava se metia na vida das clientes e assim, na venda, enfim, virou como se fosse a casa dela. E é a casa dela porque eu passo todos os dias praticamente lá, né? E a Letícia, da mesma forma que ela é aqui, ela é lá. Então assim, e como são perfis totalmente diferentes, né? A Letícia, ela também fala com todas as pessoas, mas é desse mesmo jeito dela, com a particularidade dela, educada, gentil, tal, menos efusiva do que a Fernanda. Demais. E é duas personalidades, né? Total. E essas são duas, aí onde eu quero chegar, são duas personalidades totalmente diferentes e vocês influenciam pessoas totalmente diferentes. Sim. Por quê? O que eu vejo hoje com o Instagram é o seguinte, tu colocou muito bem essa situação. Como você é uma mulher que tem o estereótipo de mulher bonita, do corpão e tal, sensualidade, os homens começam a seguir, cobiçar, desejar e beleza, querer conhecer. A partir do momento que a mulher se posiciona e muda a postura dela para a sociedade, que eu sou uma mulher que eu sou casada, eu sou uma mulher que eu tenho família, o respeito vem, o posicionamento vem principalmente da gente. E entenda que eu estou falando de uma mulher que ela entra na loja,
ela fala com todas as pessoas, ela fala até com o cara que tá vendendo empada lá na rua, ela vai lá, abraça o cara, né? Então, assim, só que é o seguinte, é muito mais sobre como a gente enxerga a vida e como a gente se posiciona na vida, pra gente ter admiração e respeito das pessoas. E o que eu vejo hoje? O Instagram, a gente se conecta todos os dias. E o que ele traz pra gente quando a gente começa a ver o Instagram? Se eu for ver conteúdo de academia, ele vai me trazer conteúdo de academia. Se eu for ver conteúdo de, sei lá, humor, ele vai me trazer humor. Então, o Instagram, só rapidinho, o Instagram é igual ao universo. Sim. Exato. É mais do mesmo. Realmente. É mais do mesmo. Ele criou o algoritmo do universo. Exatamente. Olha, eu vou levar essa. Eu dou para o universo me dá. Perfeito. Aquilo que eu busco no Instagram, ele me entrega. Pode continuar. Não, só para concluir o seguinte. Hoje, o Instagram, era isso que eu ia concluir, né? O Instagram, ele a forma que eu enxergo o mundo, a forma que eu me envolvo tu te envolve com as tuas seguidores, que tu influencia, vai te entregar o teu retorno, entendeu? Que tu tá buscando, que tu tá procurando, que vai te dar prazer e reconhecimento. Para isso, a gente tem que passar para um outro tema, que acho que a gente já falou de vários temas, a gente precisa, todos nós temos que cuidar também da nossa autoestima, né? Sim. Perfeito. Porque quem não tem autoestima, às vezes volta para aquele assunto, fica esperando parabéns das outras pessoas que nunca vai vir, né? A autoestima é a estima que eu tenho por mim. Uma dúvida. Hoje no teu consultório, uma estatística, a cada 10 pacientes, quantos têm problema de autoestima? 10. Nossa, bem sincero. A cada 10 pacientes, quantos têm medos? 10. 10. Então, assim, às vezes a gente pensa que é só a gente, não. Eu tenho uma certeza comigo. Quando a certeza é minha, ela pode estar errada, né? Mas aqui dentro eu tenho uma certeza. Todos os seres humanos temos baixa autoestima em algum aspecto da nossa vida. Perfeito. Em algum aspecto. O dedo mindinho do meu pé esquerdo, que é um pouco torto. Né? Então, assim, Brad Pitt, Angelina Jolie, não sei quem mais, em algum nível, tem alguma coisa que olha assim e não se agrada. E por mais que você elogie, não é o suficiente. Não adianta. Agora, o que acontece? Ao invés de olhar para o que falta, você fala essa frase. Ao invés de olhar para o que falta, olhe para o que tem. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho de legal? O que é que eu tenho de bonito? Tu tem a altura do Tom Cruise, né? Eu tenho a altura do Tom Cruise. O Brad Pitt, ele queria ser moreno, mas ele não deu sorte, Né? ele é louro. Né? Eu vivo a vida dos meus sonhos, a vida que eu construí. Perfeito. Né? Eu vinha de uma carreira do Serviço Público Federal, concursado, mas que em algum momento da minha vida aquela carreira não me completava. Então pedir a exoneração de um concurso federal, de uma remuneração bem boa, para seguir o meu propósito, foi uma decisão dentro daquilo que eu sei que eu faço bem feito, que é ajudar as pessoas a mudarem a própria vida. Então eu tenho autoestima no meu trabalho, por exemplo. Eu sei que a pessoa que chegar lá e se propuser a escutar os meus conselhos e colocá-los em prática, a vida daquela pessoa muda. Então, assim, você reconhecer suas potencialidades e ir trabalhando em cima delas. E aí, quanto mais potencial, mais autoestima. E a gente, quando tem um problema, por isso que a Eduardo está aqui, principalmente, quando a gente tem um problema, geralmente a gente busca um amigo. Geralmente, quando a gente busca um amigo, a gente está buscando um apoio e uma orientação, né? Que me veio assim, tipo assim, é como se fosse o nosso comitê. Então a gente cria algumas pessoas que na nossa vida são esses comitês, são as pessoas que ajudam com que a gente tome decisões. Só que as decisões são nossas, né? E muitas vezes essas pessoas, isso eu estou elaborando agora, na verdade nada disso aqui foi ensaiado, foi planejado, foi conversado, isso é somente um bate-papo e acho que está indo muito bem. E a gente, essas decisões que a gente toma são elaboradas, tem que ser elaboradas por nós, não é isso, Eduardo? Porque quando eu peço a opinião de um amigo, ele vai falar mais sobre ele do que sobre o meu problema. Ele vai falar sobre as experiências, traumas e frustrações que ele tem, que não querem dizer em nenhum momento que vai ser o mesmo cenário e situação.
as pessoas têm o costume de criar estereótipos do que dá certo e do que dá errado. Então, assim, se a gente for criar situações aqui que fogem do padrão, tem centenas. E eu contei essa historinha, inclusive para entender. Hoje, quando a gente for procurar ajuda, o melhor local para a gente procurar ajuda é na terapia. Sim, perfeito. Não é com um amigo. Não quer dizer que você não possa ter amigos e compartilhar problemas. Sim, perfeito. Mas você tem que estar maduro o suficiente, no meu ponto de vista, isso depois de anos de terapia, tá? Você tem que estar maduro o suficiente para ouvir as pessoas, mas você saber qual é a sua verdade, aquilo que você quer e a situação que você passa. É por aí, Igor? Sim, é por aí. Eu até brinquei recentemente, né? Ontem eu estava falando, porque durante 15 anos da minha vida eu faço curso de escutatória. Tem muito curso de oratória, né? Eu faço o curso de escutatória. É difícil ouvir, né? Que é a escutativa, né? Que é ouvir o que a pessoa está falando, o que o corpo dela está comunicando, a linguagem corporal da pessoa. E o processo terapêutico é o terapeuta fazer a pessoa enxergar, fazer a pessoa olhar para aquilo e ver que aquilo é verdade. E não dizer, olha, faz assim, faz assado, faz desse jeito. Quem decide? Quem decide é o próprio paciente. Qual a função do terapeuta? É mostrar para ele as potencialidades dele e esclarecer sempre. A decisão é sua, porque quem vai viver com as consequências dessa decisão é você. Então, assim, analisa. E qual é uma outra vantagem, né, da terapia? O terapeuta, ele está com o racional envolvido, né? Imagina que ela é minha sobrinha, e aí ela fala alguma coisa do noivo, que ficou chateada. Aí ela já perdoou o noivo. É normal a gente brigar, discutir. Agora eu, enquanto tio dela, padrinho dela, que tenho todo carinho, eu fico com o ranço do noivo dela para sempre. É o emocional que está envolvido. Aí o emocional está envolvido. Aí é aniversário dela, ela quer o tio e padrinho e quer o noivo junto, mas o tio já não quer estar lá porque o noivo vai estar. O nome disso é briga de família. Acontece isso? Natal acontece isso? E o que pontua bastante isso é o quê? As vivências. Vou dar um exemplo aqui da minha mãe. A minha mãe dizia assim, ela sempre nos dava conselhos. Sempre. A mamãe falava assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas o que a gente tem que seguir? É o que a gente vai vivendo no decorrer, porque faz parte a gente viver todo esse processo para poder entender. Porque, tudo bem que tem aquele ditado que diz bem assim, o sábio é aquele que escuta e conselho. O sábio aprende com o erro do outro. Com o erro do outro, isso. Então, assim, eu entendi que com o tempo, depois que eu amadureci mais, eu entendi que eu precisava passar pelo processo, mesmo minha mãe dizendo assim, não vai por aí, porque faz parte. Então, assim, isso conclui bem o que vocês estão falando, né? Em relação a como você quer se ver, como... Basicamente isso que você estava falando. É isso, pronto. Tem vivências que nós precisamos experienciar. E outras que com a experiência do outro, já consegue aprender. A gente já percebe. Né? Quando me ofereceram droga uma vez, eu disse, não. Aí tu tá com medo? Tô. E como lidar com esse medo? Dizendo não. E confiando E em o você na sua medo decisão. de dizer não para quem está te oferecendo, porque geralmente quem oferece é muito próximo. Pois é, e aí o que acontece, né? Eu já vi tanta gente entrar por um caminho, né? Mas tem aqueles que experimentam uma vez no ano e fica tudo bem. E se eu não for um desses? Se eu for um dos outros? Que Pode dar possibilidade. Sabe, se tocar naquele negócio, Já é. pegou para sempre. Pra que arriscar? Incrível, né? Incrível. Eu não vou. Olha, se você for bem ali no despenhadeiro, você olha, mas o risco de cair, tá bom, eu não vou olhar. Eu não preciso olhar. O drone vai lá, filma. E deixa lá. Eu tenho a mesma sensação aqui vendo, e eu não estou falando em covardia, eu estou falando em juízo. Sim. A gente precisa ter juízo. Só para vocês terem uma ideia, todo ano morrem pessoas de ataque de tubarão, como sempre existiu. Na atualidade, morrem mais pessoas tirando selfie do que de ataque de tubarão. Meu Deus. Porque a pessoa quer chegar na beirinha da cachoeira, para ir mais na beirinha e bum. Eu acho que esse vai ser o título do podcast. Morre mais. Então o que é isso? É querer ceder aquilo que não é necessário. Né?
Então, uma das receitas da felicidade é ser feliz com o que eu tenho. Eu trabalho com um conceito... Você está antecipando a próxima pergunta, né? Ah, é? O que é felicidade, né? Aqui é para fechar, né? Aí já vamos fazer. A gente já passou da metade, mas pode elaborar sobre o felicidade. A definição filosófica da felicidade é aquele momento que você quer que continue. Perfeito. Então, todo momento que a gente quer que continue mais 5 minutos ou mais 10, nós estamos sendo felizes naquele momento. Nesse momento, todos estão felizes aqui? Não. É muito bom estar podendo compartilhar e as pessoas conhecerem um pouco de cada um, né? Se deixar, a gente fica falando aqui até... Eduardo, eu sei que tu tá no meio do teu raciocínio, mas existe... Por quê? Existe felicidade, às vezes, no pedreiro que está na obra, que todo mundo sabe que o pedreiro da obra é feliz, Nossa. né? Lá no sol quente carregando aquela lata de concreto. E às vezes existe uma pessoa que está no mundo perfeito, num cenário com casa, carro, tudo perfeito, mas a pessoa não está feliz, não encontra felicidade. E continua tentando procurar em algo. Essa pessoa continua querendo ter algo mais, e esse aqui muitas vezes ele enxerga que ele nunca vai chegar ali, mas ele é feliz. Onde é que está a felicidade aí? No meu mundo, o segredo da felicidade é satisfeito e inconformado. Perfeito. Eu vivo satisfeito com o que eu tenho e eu quero mais. Então, o pedreiro chega em casa dele, na laje, ele faz um churrasco, junta a família, tá todo mundo tomando banho numa piscina, que às vezes é a caixa d'água que não deu certo, e tá todo mundo feliz. Não, na verdade, às vezes é a caixa d'água dele que deu certo. Que ele deu planejou, certo. ele comprou. Aquilo é o sucesso dele. Isso, né? Então, ele está satisfeito com o mundo dele. E ao trabalhar de sol a sol, ele está inconformado com a situação financeira e quer algo melhor. Perfeito. Né? Teve um momento na minha vida que eu tinha um carro fantástico, um dos melhores carros que tem. Foi um sonho. E por uma decisão de vida eu precisei vender esse carro. E eu comprei um Kwid, que é um dos carros mais baratos hoje do Brasil. E eu passei 3 anos extremamente satisfeito com o meu Kwid. Porque o resto do dinheiro eu investi na minha clínica. Eu sabia que a minha clínica ia me dar outros carros. E o carro que eu tinha não ia me dar outras clínicas. Então, eu estava com o Kwid e eu falava para ele, eu sou muito satisfeito com você. Eu quero voltar para um SUV, para um carro que eu gosto e tal. Aí é o inconformado. Então, eu estou feliz com o que eu tenho. Eu estou procurando meios, recursos, para que eu melhore e avance cada vez mais. E Eduardo, mais uma coisa assim, me tira uma dúvida, na verdade. A minha mãe, ela tem 61 anos. E ela tem essa limitação. Tipo assim, eu não quero que ela se contente com um pouco. Ela, tô bem nessa minha casinha aqui. Como que a pessoa consegue se encontrar? Porque aqui você tá falando que é uma pessoa feliz com pouco, mas ela quer mais. E quando a pessoa já não quer mais? E ela tá... Esse é o primeiro passo para uma depressão, né? Eu acho que o que sinaliza a depressão, inclusive, é a falta de ver um futuro positivo para ti, né? Pois é, eu fico bem triste por conta disso, porque assim, eu queria muito que minha mãe, sabe, não porque ela acha soberba, uma pessoa que quer mais. É uma crença limitante. É uma crença limitante. Então assim, eu sempre falo pra ela, mãe, eu vou pagar uma terapia pra senhora. Por quê? Ela sempre acredita que a terapia é pra quem tem problemas mentais. Exatamente. Tá bem esse preconceito. Eu sempre procuro colocar na cabeça, tá tudo bem, uma pessoa que tem 61 anos, é muito difícil, né? Encaixar na cabeça, porque ela já tem a crença dela, ela já tem o pensamento dela. Então, assim, eu sempre procuro colocar na cabeça da minha mãe assim, mãe, a senhora merece mais. É uma coisa que eu sempre enfatizo para ela, mãe, a senhora precisa cuidar da sua saúde, a senhora precisa se exercitar. Né? Eu sempre procuro influenciar ela dessa forma. Por quê? Porque, assim, é mais fácil a senhora pegar sua aposentadoria e viver viajando do que comprar remédio, porque o remédio ainda sai mais caro do que as viagens. Então, assim, como lidar com uma pessoa que tem essa crença já limitada, assim, ela já não... tá bom, não tá bom pra mim. Primeiro perguntar dela, o que te faz feliz? O Eduardo é o cara que ele faz pergunta. Entendeu? Aí tu fica assim, o que eu sou? O que te faz feliz? Mãe, o que faz a senhora feliz? Aí pode ser que ela demore. E você vai ajudando, vai elaborando. E aí você a leva para experienciar um mundo novo. Você pega na mão dela, com segurança, experiencia o novo. Quando ela experienciar o novo,
a mente dela se expande. E Einstein falou que uma mente que se expande, ela não volta ao que era antes. Então, ao experienciar algo novo, de repente um exercício de yoga, um pilates, a sua mãe percebe que a coluna ficou mais soltinha, que o movimento dela ficou mais alongado, e aí ela vai começar a desejar uma coisa nova. Então, a experimentação positiva e com segurança é algo bem valioso para que a pessoa consiga sair, né, de crenças limitantes para crenças fortalecedoras. Mas é difícil, vou falar. Só para finalizar aqui da minha mãe. Mãe, eu te amo. Mas assim, quando ela fala, ela chega lá, mas ela acha que ela não merece aquilo. É incrível, porque eu também tinha isso. Nossa. Eu não consigo. Isso aí é crença limitante, realmente. E a crença limitante, ela é implantada que nem um chip na tua cabeça pelos pais e parentes. Não só pelos pais, pelas pessoas que a gente mais convive. Aquela história das 5 pessoas, eu acho que na infância é a maior verdade que tem, porque é a hora que tu tá conhecendo o mundo, aprendendo quem é o planeta Terra e como ele funciona, as pessoas vão te dizer verdades que muitas vezes são mentiras, né? E detalhes, todas te amam e querem te proteger. Exatamente. Mas para aquele mundo delas é isso, entendeu? E é a hora que tu vai olhar para as pessoas e se questionar, que eu acho que o que a Letícia estava falando, que as pessoas estavam querendo tinham idealizado um projeto de vida para ela, mas não era o que ela queria. Então, e tem muito adulto que passa por essa fase e não consegue passar bem, porque continua deixando, isso vocês devem conhecer, que os pais e mães e avós e tios, depois de adulto, continuem decidindo por eles. Sim. E da outra ponta, eu também vejo muito, é o seguinte, na terceira, né, idade, que botaram um nome bonito para a terceira idade, que é a melhor idade, né, que o que vai tornar ela melhor ou não é a tua expectativa de vida. E a tua expectativa de vida depende muito, mais uma vez, da tua história de vida, das tuas crenças limitantes, né? E essa galera que está na melhor idade hoje, né? A gente fala galera, mas assim, é a mesma pessoa que acha que fazer terapia, que buscar autoconhecimento é coisa de gente que tem problema, é coisa de gente que precisa de medicamento. Então, assim, acha que é louco ou precisa de psiquiatra, né? São alguns preconceitos que ainda existem, mas que, graças a Deus, estão sendo vencidos hoje, né? É interessante hoje você ver um homem... Meu pai tem 80 anos e ele faz 10 barras fixas. Nossa! E quando ele termina, ele consegue falar. Tô fazendo 2. Tentei, foi quase. Então é fantástico ver que a melhor idade de hoje é bem diferente, né, das pessoas do passado. Mas depende mais da mente, né? Depende sempre das suas escolhas. Isso, perfeito. As escolhas que a gente faz. E quando é que a gente faz escolhas? As escolhas a gente faz no agora. Não tem como eu ir para a academia ontem. Nem tem como eu ir para a academia amanhã. Só tem como eu ir para a academia quando amanhã se tornar hoje e a hora se tornar o agora. Eu ameacei minha mãe. Sabe o que eu falei? Mãe, te amo. Aí a frase seguinte, ameacei minha mãe. Eu ameacei ela porque eu vou falar. Então é engraçado. Eu falei assim, mãe, a senhora tem que se cuidar, a senhora tem que se exercitar, porque assim, quando eu tiver um bebê, a senhora vai quando querer... eu superar meu medo de ter um bebê. A senhora vai querer brincar com a criança, a senhora já não vai estar mais disposta. A senhora vai querer passear, mas não vai conseguir porque a senhora está limitada, com uma dor nas costas, com uma doença ali. Então assim, eu toquei no sentimental dela. São estratégicas. Sim, Estratégicas pra mexer nela. É isso mesmo. Aí tipo, ela ficou Ela refletindo abriu os assim, a minha mãe assim... Pensando dentro. Pessoal, a gente já passou da hora, mas a gente ainda tem mais 2 minutinhos aí para cada um fazer suas considerações finais e se despedir aí. Então, começa Mas tu ia falar, pode continuar. Não ia falar, não quero te cortar mais. Não, só pra... que a Fernanda ela foi meio que na dor, né? Já diria meus pais, se tu não quer aprender por amor, tu vai aprender pela dor. Então, assim, e às vezes são estratégias da gente realmente aprender. Às vezes a gente não aprende com tapinha nas costas, com
Não, a gente aprende na vida, né? Porra, com então, assim, Tirando a rodinha da bicicleta, né? vai ter as suas próprias Eu vou ter que tirar do experiências. chão agora. Mas era só esse clássico mesmo. Perfeito, gente. Queria agradecer a presença de todos. Se alguém tem uma consideração a falar, A minha consideração é Mãe, eu para te as amo. mulheres, um recado. é um recado para as mulheres. Assim, Meu onde eu curso estou, de passarela tá aí. onde eu estou hoje foi graças a tudo que eu vivi, a vivência, tanto que eu vou até mostrar aqui a minha coroa, gente. As minhas limitações não me limitaram. Hoje eu sou Musa Manaus, graças ao ter enfrentado os meus medos. E eu acredito muito que você também tem esse potencial, tem esse poder. Independente de onde você veio, você pode acreditar em você e sim conseguir aí vencer e ganhar uma coroa. As potencialidades. Eu vou desenvolver aquilo que eu investi tempo, né? Então procura teu sonho e vai. E só segue, só não desiste. Se você perseverar e aquilo não for seu sonho, a vida vai te apresentar um outro viés, um outro dom que às vezes você nem imaginava, mas você vai conseguir. Então se mantenha em movimento. Esse é o meu conselho para todo mundo. E façam terapia. Doutora do... Letícia? Eu acho que a reflexão final seria sempre sobre as escolhas. Escolha bem as escolhas que você faz hoje. Porque se hoje eu tô aqui, foi literalmente graças às escolhas que eu fiz no passado. Escolher honrar a minha história, escolher me respeitar, escolher não me comparar, escolher valorizar, escolher seguir aquele determinado local que eu acredito que eu posso chegar. Então, escolha hoje buscar o seu sonho, se capacitar, se profissionalizar, treinar. Nós falamos aqui sobre todos esses temas, que nós somos capazes de chegar onde nós quisermos, nós podemos aprender o que nós quisermos. Essa força dentro de todos nós. Então, com constância, com escolhas, com esforço, dedicação. E uma frase que eu levo pra minha vida: se você acredita com todo o seu coração, você pode fazer isso se tornar real. Então foi isso que me moveu e continua me movendo. Então levem isso pra vida de vocês. E tu vem pra quê na próxima lição? Que a gente volta Ai, meu Deus do céu! assim, primeiramente agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que já fazem parte da Zinc, né, do dia a dia da Zinc. Agradecer, vocês são a cara da Zinc hoje, né? São a nova cara da Zinc. Agradecer o Eduardo, né, que é o meu terapeuta, né? Então assim, ele foi parte desse processo de superar vários medos, inclusive o medo de estar gravando isso aqui hoje, né? E para você que está assistindo a gente agora, a gente pensou em fazer algo diferente para falar além de moda, para falar além da venda, do comercial e do nosso dia a dia mesmo, que é vender roupa. Eu acho que por trás disso, desse ato, desse gesto de comprar uma roupa ou de você se vestir, tem muito mais. A gente está falando de quem é você quando você se veste, para que você está se vestindo, qual o seu objetivo. Muitas vezes a gente está triste e a gente fica trancado num quarto escuro, se achando feia, se achando insegura, que o mundo não é para mim, mas a gente está aqui te mostrando uma mensagem de pessoas que enfrentaram desafios. A gente está aqui com um prodígio que aprendeu inglês em 1 ano e 6 meses. Talvez você já esteja tentando aprender a falar inglês há 10 anos e não consegue, mas depende mais de você. Eu só queria trazer esse conteúdo diferente para vocês, para ajudar você que está em casa, mulher, principalmente no mês das mulheres, que está tudo na sua mão, está tudo na sua cabeça. Acredite em Deus, acredite em você, você pode e não depende de mais ninguém. Obrigado a todos. Esse é o primeiro Zincast, não foi nada ensaiado e assim, estou muito feliz com o resultado deles. E depois desse eu tenho certeza que haverão próximos. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Mas sobe a letreta agora.